Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais uma live, né? Live Talks Profissão Controller. Hoje falando sobre rotinas, da qual ali a gente vai ter hoje com a presença da Ana Flávia Romero, Controller, e juntamente com a Flávia Cansado, né, no papel de coach e eu de consultora aí, trazendo essa diversidade de rotinas e falando um pouquinho sobre o que é efetivamente uma rotina, como que a gente alcança aí toda essa modelagem que a gente precisa dentro do dia a dia da advocacia. Então, eu vou pedir primeiramente para as meninas que se apresentem novamente, né, principalmente a Flávia, que está aqui todo dia, para se apresentar, falar, dar início a essa conversa e depois a gente passa a palavra para Ana Flávia. O som. Obrigada, Camille. De nada. Bom, então, Flávia Cansado, né? Eu sou consultora e coach na área de desenvolvimento humano na advocacia. E, enfim, é isso, né? Já numa experiência aí como consultora de gestão de 15 anos, um pouco menos como coach, mas sempre buscando essa interação com todas essas vertentes da advocacia para a gente sempre falar sobre como o desenvolvimento humano está ligado a tudo isso. É isso. Ana Flávia. Olá, boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Eu adoro estar aqui com vocês. Mulheres assim empreendedoras, competentes. É uma honra. Eu fico sempre muito grata, né, quando recebo convite desse tipo. Quem não me conhece, eu sou a Ana Flávia. Eu sou gestora de controladoria jurídica. Sou controller em um escritório de Goiânia. Sou advogada, apaixonada aí por gestão. E eu espero poder transmitir um pouco aí do meu conhecimento para vocês, que seja um bate-papo bem legal. Então, para a gente dar início, né, quando a gente fala de fluxos eficazes, né, como que a gente alcança toda essa produtividade dentro dos fluxos, é muito importante a gente lembrar que ele tem que ser um fluxo claro, né, tem que ser preciso, tem que transmitir essas informações para que a gente tenha essa conectividade ali entre um ato e outro, né? E como que você, Ana Flávia, enxerga essa conexão desses fluxos dentro do escritório? O que é principal quando você está implantando um fluxo dentro do escritório? Então, o fluxograma, o workflow, tudo isso é muito ligado à produtividade, né? Quando existe dentro do escritório, quando as pessoas se interessam e entendem a importância, a produtividade aumenta, a qualidade aumenta. E eu acho que o principal, quando você pensa e você decide que quer fazer um fluxo, é fazer o mapeamento mesmo das atividades, fazer os desenhos dessas atividades. E é muito interessante que, se possível, né, se você achar viável, eu acho, na minha opinião, que é muito interessante você trazer a equipe para junto de você para fazer esses desenhos. Pedir para que cada um, isso é uma sugestão, tá? Pedir para que cada um faça aí o desenho das suas atividades, o que eles fazem, sem nenhum tipo de julgamento, e depois passar isso para que você consiga olhar, enxergar aquilo ali, aquele desenho, e vai ser um momento onde você vai encontrar muito gap, muitos problemas, muito retrabalho. Então, é muito interessante, porque você vai conseguir realmente uma fotografia do que o seu colaborador está fazendo ali, e você vai conseguir enxergar o que pode melhorar. E muitas vezes o colaborador ele não está produtivo, mas não é questão pessoal, e sim uma questão de processos internos que não estão legais. E uma simples reformulação em uma atividade ou outra vai aumentar muito aí a produtividade do seu colaborador, a padronização, e vai diminuir também o índice de erro. Olha, eu fico com o meu coração aos pulos aqui, porque eu comecei na área de gestão, trabalhando com gestão da produção. E a Ana Flávia está falando ali, eu estou assim... E sabe como que é importante, né? Eu era louca dos fluxogramas, hoje eu sou a louca dos mapas mentais, mas eu era louca dos fluxogramas. E uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que conecta muito com isso que você falou aí, é que muitas vezes eles contratam a gente, a minha equipe, tudo... E
E as pessoas às vezes acham que eles não querem fazer. Ou, ai, Flávia, eu tenho as pessoas certas. Espera, eu preciso conhecer a sua realidade. Às vezes me contratam para trabalhar com a equipe administrativa, eu falo, preciso conversar com todo mundo, preciso conhecer, né? Ouvir de cada um a visão que ele tem do trabalho que ele realiza. E eu falo muito assim, que primeiro a pessoa tem que saber o que fazer, como fazer. Então, se ela sabe o que fazer, como fazer, aí eu cogito ela não querer fazer. Então, a área de produção de pessoas, ela se comunica muito por causa disso. Primeiro eu tenho que organizar. E essa questão do desenho do fluxograma, né? Porque às vezes você vê, foi para ali, passou para ali e voltou para aqui. Pera, mas tinha necessidade desses dois caminhos? Você conseguir enxergar, muitas vezes, a questão do erro, né? Vamos colocar assim, estourou ali. Eu falo, gente, olha para o fluxograma, vai voltando de onde estourou um passo, né? Vai andando para trás até você identificar onde que aquilo começou. E muitas vezes não é realmente uma falha nem comportamental, nem de treino. Às vezes é uma questão de não ter essa visão. E da equipe não ter essa... Quando você falou de trazer a equipe tudo, eu fico... Ai, como eu gosto de ver as pessoas falando isso, porque é muito importante. E às vezes os escritórios acham assim, Camille passa por isso, né? Te coloca para conversar com uma pessoa e quer que você resolva, que você traga um modelo pronto, conversando com aquela pessoa. E como é importante ouvir cada um, e como é importante reunir também. Então, cada um vai falando como que é a visão, às vezes, e muitas vezes é aí que eles compreendem a importância do que eles fazem dentro daquele fluxo. Às vezes a pessoa só participa naquele momento, né? Um procedimento em um momento do fluxo, mas ela consegue compreender o impacto que ela tem, que o trabalho dela tem para todo o restante, ela consegue enxergar onde que aquilo vai chegar. Então, eu falo muito isso em desenvolvimento humano. Eu não quero, não tem... Pera, a pessoa sabe o que fazer, ela sabe como fazer, ela foi treinada, isso está padronizado, isso está estabelecido, está formalizado. Eu acho que essa parte tem muito, eu falo assim, que é o óbvio que precisa ser dito. Às vezes as pessoas estão ali há anos fazendo aquilo, mas não está escrito em lugar nenhum, não está formalizado, nunca parou para pensar, a gente sempre fez assim. Tá, mas será que hoje essa forma que você sempre fez é a melhor forma? É o padrão ideal? É a forma que você consegue ter uma qualidade, que você consegue trabalhar com excelência? Então, eu gosto de trazer esses questionamentos dentro dessa linha que a Ana Flávia trouxe. Isso Sabe o que é interessante a gente falar? Ai, Camille, te interrompi. Não, pode continuar, por favor. Só fazer uma colocação. Muito se fala de comunicação, né, na gestão. A gente fala que tem que ter uma boa comunicação, uma comunicação fluente, uma comunicação assertiva, eficaz, e às vezes a gente esquece que o fluxograma, os manuais, são uma forma de comunicação. Não comigo ali, não é aquela comunicação verbal, mas ela meio que substitui em alguns momentos. Por exemplo, o colaborador está com uma dúvida, ao invés de ele chegar no gestor e perguntar, ele vai ali e consulta o seu fluxo. Então, se tiver um erro ali no manual, no fluxo, é sim um defeitinho ali numa forma de comunicação. Então, é importante entender que não é só comunicação verbal, né? É importante que a gente tenha tudo muito redondinho para dar certo. É essencial que a gente tenha essa clareza no formalizar um fluxo, né? O que acontece de grande dificuldade na equipe é entender que às vezes é parte de um processo, ela tem que esperar todo aquele restante, como a Flávia mesmo falou ali, ela tem que esperar o restante ou compreender o todo para saber o porquê ela está naquele determinado momento. Mas eles querem entender apenas o determinado momento, sem entender todo o contexto do porquê a gente trouxe aquele movimento, porquê ele tem que fazer aquilo, qual que é a entrega da razão ali daquele movimento. E quando a gente está produzindo o fluxograma, é justamente isso, é tentar trazer e demonstrar. Eu faço desenhos simples, mas simples mesmo, assim, sabe? Tudo enquadradinho, para que não tenha nenhuma dificuldade do que tem que entender, porque obviamente a gente sabe quais são o design, né, que o fluxograma traz, né? Qual que é a geometria que ele traz ali? É um losango, o que é o losango? É tomada de decisão, mas nem sempre eles sabem o que o losango é.
né? A formatação do losango. Então, às vezes eu ficar colocando um monte de formato ali, né? Colocando as geometrias que ele traz, não defina ele o que realmente precisa ser entregue. Então, eu coloco sempre na simplicidade, justamente para evitar que venha qualquer questionamento de, o que é esse pontinho vermelho? Né? Não sabe se é o início ou se é o fim. Né? O que é esse quadradinho cheio de ondas? São documentos. Né? Fica naquela dúvida ali, o que é isso daqui, para onde que vai, o que é linha pontilhada, o que é uma linha contínua. Óbvio que a gente pode explicar e emitir todas essas informações para eles, mas sempre prezar pela clareza e pela simplicidade, porque o jurídico acaba tendo uma divergência, não é divergência, é fazendo de uma complexidade algo que é muito simples. Que é muito claro. Então eu digo, não, faz só quadradinho, faz tudo simples, sem muito conexão daqui para ali e entrega, do que ficar fazendo todo bonito, todo cheio, todo colorido, emperequetado. É sempre mais fácil a gente optar pela objetividade nesse momento. Tem que funcionar, né? Tem que funcionar, tem que ser prático. Sabe que eu tive experiência, a Camila estava falando, em escritório que tinha ISO e que tinham manuais que eram muito cheios de detalhezinhos e de termos que as pessoas não percebiam de Portugal, não entendiam. As pessoas não entendiam o que eu percebi. E a gente fez justamente um manual que fosse prático para o dia a dia. Ou seja, algo que fosse ser usado, porque ali era algo que eles pegavam ali meio que para estudar e para tentar ajustar alguma coisa quando estava na época de passar por auditoria e tudo. Mas não era algo para o dia a dia. Sem contar que eu acho muito interessante também, às vezes dá para pessoas que não fazem aquilo no dia a dia, para as pessoas olharem, para ver se elas conseguiriam fazer só pelo manual, só com aquelas orientações. Então, assim, se elas conseguem entender com aquelas orientações. E muitas vezes também as pessoas vão perceber, está faltando tal coisa. Então, sempre tem aquele olhar. Às vezes tem algo que a gente faz tanto que a gente descreve também de uma forma muito, muito geral e que não gera uma autossuficiência. E eu falo que, e como contribuir com o desenvolvimento, tanto organizacional quanto da equipe, que é o que a Ana Flávia falou, a pessoa tem, porque na hora do treinamento, ok, você está ali, você está acompanhando, mas a dúvida vem no dia a dia. E os manuais, eles geram essa autossuficiência. Ou seja, a pessoa que fazia aquilo, que conhecia muito um determinado procedimento, ou que estava nas fases mais importantes do fluxo, tem escritório que a pessoa não pode tirar férias. Então, quer dizer, o escritório não tem autossuficiência, a pessoa não tem, foi a época que era importante não poder tirar férias. Hoje em dia é um indicador negativo você não poder tirar férias. E quem entra tem essa segurança, né? Porque você vai ter dúvida no dia a dia. E no dia a dia você tem que ter uma ferramenta, tem que ter um documento formalizador, enfim, que te dê essa segurança, que te dê esse respaldo, né? Outra questão interessante de ressaltar aqui é que tem gente que quer fazer um manual assim tão complexo que demora tanto para construir que quando finaliza, alguns processos já até mudaram, né? A forma que é feita, então ele está sempre desatualizado. Então me conforta muito ouvindo vocês falarem isso, porque eu tenho essa visão. E tem que existir um manual, independente dele ser o mais completo do mundo, ele ser muito chique, de ter várias laudas, o importante é que exista, né? Porque a gente às vezes perde muito tempo com detalhes. Eu sempre falo, antes feito que perfeito. Claro que a gente tem que buscar sempre a perfeição dentro do que é possível, mas também não pode deixar que isso impeça de que exista e que as pessoas utilizem. E um documento muito complexo, muito grande, não é atrativo para ninguém. Só de pensar em procurar aquilo que você quer dentro daquele tanto de lauda, você vai falar, nossa, que preguiça. Pensa um estagiário, que é outra vibe, que é outra geração, eles são muito acelerados. Só de eles pensarem em ficar procurando aquilo ali, eles já se desmotivaram. Então, a gente tem que ter essa visão aí, inteligente, ser mais ágil, né? A gente tem que pensar em agilidade, eficiência, eficácia, e não só ficar pensando em, eu vou ter o melhor manual de todos, e sim um manual que funcione, né?
Exatamente. E quando você fala de manual, você passou por algum... Manual não, desculpa, fugiu da cabeça. Fluxograma, quando a gente fala de fluxograma de implantação, você passou por alguma dificuldade com a sua equipe nessa questão de compreensão do fluxo? Né? Quando a gente fala assim, é o controller trazendo esse fluxo para os advogados. Sim, na verdade, quem fez praticamente o manual fui eu. Eu fiz ele quase todo sozinha, porque eu tinha uma visão bem bacana do que todo mundo fazia ali. É certo isso? Não, por quê? Isso quando eu entrei, né? Porque eu percebi que às vezes eu deixei de colocar algumas coisas que eu não sabia que os advogados faziam. Então foi quando nós consultamos a equipe, eu conversei com cada um e consegui aí entender o que cada um fazia para poder atualizar esse manual e, igual eu te falei, pedir para as pessoas que fizessem, por exemplo, a minha estagiária, eu pedi para que ela fizesse a parte do manual de guia delas. Eu ainda passei uma tarefa que ela se sentiu importante, acabou que engajou aí nesse movimento, ela ficou super feliz. Eu falei, olha, você tem eu vou te passar essa função de você fazer o manual de guias e eu vou revisar. E ela fez, porque ninguém melhor que ela, porque ela fazia isso todos os dias. Depois eu peguei e fui tentar gerar as guias conforme estava descrito. Deu tudo certo. Então, a gente tem que também saber delegar e parar de pensar que nós somos os responsáveis de fazer tudo sozinhos ali. Nós que somos gestores, controllers, tem essa dificuldade de delegação às vezes. E isso foi o mais complexo para mim. Entender que a minha estagiária poderia fazer um manual, o meu assistente poderia fazer um manual, e no final eu conseguiria revisar e ficaria excelente aí para todo mundo. Então eu tive sim dificuldade, até mais do que a equipe, e a equipe gostou muito, porque ficou tudo ali reunido, né, todas as informações, e sempre importante também a gente lembrar que não adianta fazer um manual e não ir atualizando durante algum período. Porque, por exemplo, em alguns estados tem alguma mudança de procedimento ao retirar uma guia, ou acontece alguma coisinha ali, isso precisa de atualização. Então, a equipe ela tem que estar bem conectada e avisar aí o controller, que é o responsável pelos manuais, de falar, olha, vamos aqui atualizar essa questão das guias. Então, não é fácil fazer fluxos, fazer manuais, mas depois que está tudo pronto, nossa, facilita muito o nosso dia a dia. Flávia, o que você nos diz sobre essa dificuldade em relação à compreensão da equipe sobre os fluxogramas? Eu acho assim, interessante, eu tive uma experiência que não foi em relação à dificuldade especificamente, mas que eu queria compartilhar, que era de Goiânia, inclusive, que era um advogado, que ele ia sair do escritório que ele estava tudo ajustado e tudo, e ele estava montando o escritório dele, né, ia ser sócio, e ele me contratou, e na época não tinha nem um escritório fisicamente ainda, quando a gente começou a consultoria, então eu lembro que eu ficava no hotel, a gente se reunia no hotel, nessas salas de reunião, de reuniões que tem. E ele criou, e ele tinha uma visão de gestão muito legal, e isso incomodava, porque o escritório que ele estava, eles não caminhava, ele falou, vou montar um escritório. E a gente fez tudo do zero, então foi um caso muito específico de que ele começou o escritório dele já tendo um regulamento interno, já tendo um manual de procedimentos, a gente trabalhou desde a gestão de contatos, então, como que fazia, desde que conhecia, né, desde que tinha contato com alguém, onde que aquele contato era gerenciado, proposta, quanto tempo retornava, como que fazia, quando fechava, o que tinha. Então, assim, foi muito gostoso porque ele conseguiu trabalhar aquilo que ele achava que era importante e aquilo que ele achava que não funcionava. E a gente fez todo aquele trabalho. E depois de um tempo eu conversei com ele e ele falou que tinham coisas que eles ainda estavam ajustando. Mas foi interessante porque ele encontrou um imóvel. E uma coisa que eu gostava de trabalhar muito era a questão de layout também, e ele encontrou um imóvel que ele falou, Flávia, aí ele e os sócios, né, me levaram para conhecer, ele falou, Flávia, nem se eu tivesse assim, procurado do jeito que eu queria, tinha toda uma configuração para onde ia ser a sala de reunião, a sala de equipe, controladoria, toda essa separação
funcional, um layout já, né? Uma estrutura que dava para fazer um layout muito funcional e assim um prédio muito bonito também. E eu achei muito interessante ele ter essa iniciativa, porque muitas vezes, por incrível que pareça, aí eu venho na dificuldade. Muitas vezes a equipe tem dificuldade porque tem sócios que não cumprem os procedimentos, que não seguem um fluxo. Então, eu vejo muitas vezes esse tipo de dificuldade também deles, e às vezes com aquela dificuldade, eu falo, não, se ele tem que cumprir o procedimento, você tem que cobrar da mesma forma, ele tem que estar por dentro, e essa experiência foi muito interessante, foi justamente um sócio à frente dessas questões. Né? Enfim, que sabia da importância, e quando ele contratou as pessoas, ele já contratou tendo aquela visão de como as coisas funcionariam. E a montagem do fluxo, ela justamente é bem isso, né? Trazer essa rotina. E quando a gente fala de rotina, muitas vezes a própria equipe fica presa com o assunto rotina, né? Eu vou quebrar toda a minha estrutura, vai passar isso daqui a ficar engessado, eu tenho um cumprimento exato a ser feito. E como que a gente lida com essa questão de rotina para quebrar, né? Quebrar essa visão equivocada que eles têm de que uma rotina vai prejudicar a tratativa do dia a dia deles, a execução que eles têm no dia a dia. Então, quando a gente fala de rotinas, fluxos e alta performance, a ideia é que os fluxos sejam claros, que a gente tenha essa rotina para que realmente essa produtividade que a gente deseja tenha ali o que a gente fala, né, que é a tão almejada alta performance ali que a gente busca alcançar. E quando fala de rotina, que impacto você vê na sua visão, Ana Flávia, quando eles estão à frente de, eu vou mudar a minha rotina, vamos reprogramar a rotina ou vamos padronizar a rotina? Porque eu, como consultora, é muito difícil, a gente sempre tem que trabalhar técnicas, né, usar um pouquinho da área de desenvolvimento da Flávia, porque se a gente não utiliza dessa área, fica realmente difícil, porque eles já têm um receio, criam um bloqueio e dificultam essa nossa implantação enquanto consultor do que seria um modelo ideal de rotina. Certo. Como a Flávia até comentou que ela passou por uma situação de começar algo do zero, a controladoria que eu atuo foi implementada do zero. Ela não existia. Me jogaram a bomba assim, toma, implemente uma controladoria em um escritório aí que eu não imaginava o perfil de cada um, porque eu era externa, eu era contratada para ficar externa em um cliente, aí me convidaram para ficar interno e assumir esse novo núcleo. Lá tinha advogados de 10 anos, de 15 anos, então foi um desafio muito grande de chegar uma pessoa de fora e falar, agora vocês vão ter esta rotina, agora vocês vão ter que fazer isso, eu vou ser a controller, vocês não me conhecem. O que eu acho que me ajudou muito nessa questão foi o meu desenvolvimento como líder. Isso contou muito para que eles confiassem no que eu estou falando, no que eu estou implementando, porque é muito simples você chegar e apresentar o que vai ser feito, e um grande erro é que muitas vezes quando vai ser implementada uma controladoria, não existe a comunicação da equipe. As pessoas focam muito em deixar para apresentar o projeto depois que ele já está aprovado e jogar aquela chuva de regras, chuva de controles, e não mostrar que aquilo ali não é somente a base de manuais, mas sim que tudo que a gente está fazendo ali é para o bem da equipe. Então, precisamos focar no lado bom da controladoria. Então, foi isso que eu sempre fazia. Eu sempre falava, olha, nós vamos precisar mudar a rotina, você vai precisar preencher essa planilha, porque vai melhorar nesse outro ponto para você. Então, eu já rebatia automaticamente, eu falava o que era e o que isso ia trazer de benefício para a equipe. E não só fazer porque tem que fazer ou porque é uma norma, e sempre estar com os ouvidos muito abertos na questão de sugestões. Um líder inflexível, ele não vai conseguir se dar bem com a equipe. Sempre, eu já ouvi, não gostei dessa forma que você passou, Ana. Aí eu falo, não, então me dá uma sugestão. E sempre que a pessoa se abre
a mim para falar, olha, eu vou sugerir, eu escuto com o maior carinho e com o maior cuidado. E várias vezes eu mudei o meu procedimento e passei a adotar o procedimento do advogado, porque ele que está vivendo ali no dia a dia. Eu não estou fazendo o trabalho dele. Então, eu considero muito o que a equipe me fala. Eu sempre procuro fazer, a minha coordenadora, inclusive, sempre faz pesquisas internas sigilosas para falar da controladoria, se os advogados estão gostando. E, graças a Deus, as notas são muito boas. E hoje eu já consigo ouvir, Ana, eu não sei como vivia sem você, mas foi fácil implementar a rotina. Ainda mais em um escritório com advogados um pouco mais experientes, não foi fácil. Mas depois que a gente apresentava os números nas reuniões mensais e eles viam que a produtividade deles, eles tinham mais tempo, na verdade, para serem produtivos, tudo ficou mais fácil, né? Então, eu acho que o importante é isso, você se desenvolver como líder, porque você vai lidar com pessoas, implementar muitas rotinas, e não vai ser fácil. Tem que ter muita resiliência, muita inteligência emocional, e principalmente o que eu falei, que eu sempre falo, quem me conhece, comunicação. Comunicação é tudo, não é impor as coisas, e sempre ouvir o seu colaborador ali. Saiu o som. Sabe que eu acho que é esse ponto, né, que você falou assim, de conversar, de ouvir e de não chegar com tudo pronto. Bem no início da minha carreira, eu acabava trabalhando assim, e aí trabalhava todo o documento, até envolvia, mas acabava assim, tendo uma ou duas pessoas que estavam mais, né, que eram ali peça-chave, e aí a gente queria trazer tudo pronto. E eu percebi que não era tão, não tinha tanta... O resultado, considerando todos os fatores, não era assim tão bom. E aí eu mudei, eu comecei a trabalhar assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai estabelecendo, porque aí era mais fácil também você ir colocando outras pessoas, trazendo quem participava daquilo para o mapeamento, né? Falava, olha, pode ser que a gente descubra que a forma não significa que tem que mudar, pode ser que a gente chegue à conclusão na análise do mapeamento feito que a forma como vocês fazem é um padrão ideal. Todo mundo tem uma forma de fazer, esse é o seu padrão hoje, a gente vai analisar qual que é a melhor forma. E o padrão ideal é aquele que funciona melhor para vocês, que vocês têm um bom um melhor resultado. Não tem receita pronta. E aí e foi totalmente diferente, porque a gente ia implementando enquanto estava construindo, dava tempo para ajustar, e eu deixava bem aberto, olha, o que vocês acharem, traga, a gente conversa, isso aqui não é nada, não, a ideia é justamente não engessar, se a gente sentir que está ficando engessado, a gente mexe. E aí 2 pontos, você trouxe da liderança, que são essenciais, que é a pessoa entender, ela tem uma percepção de valor naquilo, o que no final das contas, comprometimento, engajamento, ele vem quando a gente tem percepção de valor. Então, a pessoa perceber como que aquilo agrega valor para o trabalho dela, para a produtividade dela. Não é alguém vindo se meter no trabalho dela, é justamente para que o trabalho fique melhor. E já tive experiência de pessoas assim... e aí gosto de trabalhar a questão do time também, ou seja, trazendo o que cada um tem de melhor, o perfil de cada um, os pontos fortes, qual que é a forma de trabalho de cada um, que aquela pessoa consegue se desempenhar melhor, e levar em consideração esses papéis, esses perfis, podendo até redistribuir atividades, repensar colocações também, repensar funções. Muitas vezes a gente vai precisar de uma função que não tem atualmente. Muitas vezes a gente vai mudar alguns papéis, né? Então, acho que ter essa abertura também e fazer esse trabalho de time, enxergar que a equipe é um time. E um time não é feito só de goleiro, um time não é feito só de atacante. Eu acho muito importante também. E o fator liderança é fundamental, porque no final das contas, o líder vai perceber necessidades, o líder vai perceber esses perfis e vai se perceber, entender como que ele faz essas conexões que são diferentes. E aí eu tive uma experiência que foi muito interessante,
que foi uma pessoa que estava totalmente... Não era só um trabalho de padronização e tudo, enfim, envolvia algumas mudanças, mas uma pessoa que veio totalmente assim, já com medo da mudança, na verdade, né? Que ele quer mexer no meu queijo. E aí teve ali um choque numa reunião de equipe, numa das reuniões iniciais, eu já tinha conversado individualmente, aí teve um choque ali na reunião de equipe. Mãe, sai volume aqui. E aí eu fui um pouco dura ali, na verdade eu fui firme, porque foram algumas coisas que foram trazidas que ia comprometer a reunião e o propósito ali, meio que contaminavam, vamos colocar assim. E aí eu fui ali e ficou todo mundo meio assustado. Só que como eu tinha um trabalho individual, na hora que eu fui para o trabalho individual, que essa pessoa percebeu que o meu trabalho ali era para que ela também, individualmente, tivesse uma performance melhor e para que a equipe funcionasse, que todo mundo ia ganhar com aquilo, aí teve uma transformação. E aí quando teve uma nova reunião de equipe, veio todo mundo já assim, o que é que vai rolar, né? O que é que vai acontecer hoje? E, enfim, porque a pessoa percebeu, e não era ali, naquele momento, que, né, naquele momento eu tive que cortar uma coisa que ia atrapalhar o andamento geral, eu tive que, nosso foco é esse aqui, é isso aqui, não é nada, não vamos sair disso aqui. E aí, no individual, eu trabalhei para a pessoa perceber que eu estava ali para ajudar o desenvolvimento dela. E aí fez toda a diferença. Então, assim, e aí as pessoas começaram a perceber, eu tive um feedback essa semana muito legal, de uma advogada que falou assim, Flávia, mudou a minha vida, não mudou só a minha forma de trabalhar, mudou a minha vida. Justamente esse trabalho de ajudar individualmente e de trabalhar o time. E as pessoas falaram, tanto as nossas reuniões individuais quanto as nossas reuniões de time. Mudaram a minha forma de atuar e mudaram... E aí, quando eu faço algumas avaliações de alcance de resultados, né, é tão gostoso... Você pergunta e fica ali esperando qual percentual, qual nota que a pessoa vai dar. E algumas coisas você falou, Flávio, isso aqui está 100%, isso aqui eu não tenho tido esse problema aqui mais. Então, assim, eu acho que essa questão da liderança, né, que você trouxe, você saber olhar individualmente e você saber olhar o time. E aí, como você já fez esse trabalho, né, de vir de fora para dentro, a Camille, com a experiência dela de consultoria, muitas vezes, né, Camille, o consultor acaba fazendo esse papel de líder também. Ele acaba sendo aquela pessoa que absorve essas dificuldades, essas ansiedades, e que consegue fazer ser uma ponte para até que as coisas se conectem e que aquela engrenagem funcione ali sem precisar também, né, do consultor em si. E pior é que a gente faz muito, não é um pior no péssimo sentido. A gente acaba realmente fazendo todo esse papel de liderança, né? Indo, voltando. Por quê? Porque a gente também tem que transmitir essa segurança para eles na hora de fazer um procedimento. Porque você veja, a gente está totalmente externa, né? A gente está fora de todo o contexto do escritório. Então, quando a gente vem com uma sugestão, com uma implantação, a gente precisa transmitir essa confiança, né? E o que eu tenho tratado muito com eles o conceito, né, de como se adquire, como se trabalha a confiança. Por quê? Porque geralmente a gente tem o conceito de que a confiança a gente tem que se adquirir com o tempo. Mas, né, descobri recentemente que a confiança não é bem assim, que a confiança, na verdade, a gente entrega ela e ela é alimentada e ali a gente vai ficando, né, se a pessoa está fazendo jus àquela confiança ou não. Então, ela vai conservando, digamos, essa confiança que você deu ou não. Então, eu levo muito isso a eles. Olha, confia, vamos fazer. Se caso não der certo, a gente volta. A gente refaz, a gente precisa testar. Sempre voltado e olhando, né, para a necessidade do cliente. Não para uma, vamos colocar doutrina, não para uma doutrina programada que foi instituída dizendo, olha, precisa ser A mais B. Hoje mesmo eu atendi um cliente, eu dizia assim para ele, olha, não é o que é o correto a ser colocado aqui. É o que você precisa que a gente coloque dentro da sua rotina. Porque não adianta chegar e falar, olha, você precisa fazer A mais B para a tua rotina rodar. Sendo que não é a necessidade dele, não é o que ele precisa. Então, quando a gente traz esse papel da liderança, como gerir todos eles ali,
a gente tem que intervir de certa forma para mexer com a confiança, com a segurança deles, de que não é mais um mexendo na estrutura, né? A gente tem diversos profissionais por aí e às vezes a gente acaba pegando escritórios que já estão fragilizados, né? Que já não conseguiram, tem um certo trauma, já passaram por várias experiências, às vezes não é nem de consultoria, às vezes é interna mesmo, não conseguem progredir com as próprias dificuldades dele, não é uma dificuldade do controller, né? Eu, quando iniciei como controller, eu era muito resistente com a minha equipe. Eu tinha muita dificuldade de ouvir a minha equipe. Eu queria mudar, mas eu queria uma mudança na imposição, porque era cedo, porque eu estava com tanta ânsia de fazer essa mudança, de entregar, de mudar, de fazer o troço rodar, que eu dizia, não, tem que ser assim, gente, vamos, tem que fazer, esse é o certo, e assim, me faltava maturidade para o momento, para entender para a equipe que poderia ser diferente. E nesse processo dentro dessa gestão, eu fui percebendo que não era desse jeito, que a gente realmente tinha que mudar, fazer diferente, para que as coisas pudessem progredir, pudessem caminhar, mas sempre tendo um limite, né? A gente ouve, compreende, faz, mas se não der certo, vamos ter que retomar o meu caminho. Eu posso até tentar e fazer o seu ali, a sugestão que você está me dando, mas se não der certo e realmente ficar muito trabalhoso, a gente vai ter que ou arranjar um meio termo, ou retomar o que estava inicialmente, até que outra ideia venha para nos ajudar a colocar toda essa rotina em prática. Camille, mas eu acho que você tocou no ponto. A questão da segurança e da confiança é muito mais do caminhar junto do que você, eu já sei, eu que sei, e você não sabe como que é. Porque isso gera uma distância. As pessoas se conectam com pessoas. Não é? Então, quando a gente está em rede social, quando a pessoa vê algo que você faz, vê algo o que é questão de estilo de vida? Porque a pessoa se conecta. Quando você traz às vezes uma dificuldade, às vezes... Ontem eu estava organizando um monte de coisa aqui atrás da câmera. Aí eu mandei uma foto para uma amiga minha e coloquei, isso a Globo não mostra, que era o que estava por trás. E isso conecta as pessoas, né? Então, quando você chega, né, olha, eu não estou aqui, porque muitas vezes nós somos um elemento catalisador, nós somos ali o que vai dar uma liga, o que vai facilitar, às vezes, organizar as ideias. O trabalho que eu faço de desenvolvimento humano é o que a pessoa me diz, eu não falo nada sobre a pessoa. Eu tenho ferramentas, eu tenho metodologia, eu tenho uma técnica e tudo. Naquele processo, o que a pessoa vai me falando, eu vou ajudando para a pessoa organizar e perceber eu tenho isso aqui. Que legal. E o que você vai fazer com isso que você percebeu que você tem? Porque não é terapia, tem que dar resultado. Então, assim, mas eu trabalho 100% com o outro. Se o outro não me trouxer informação nenhuma, o meu trabalho não tem resultado. Ou seja, se a pessoa não percebe que eu estou ali para ela, aí a pessoa não fala, e se a pessoa não fala, eu não tenho como devolver aquilo que ela me falou, não tem aprendizado, não tem autoconhecimento, não tem autodesenvolvimento. E isso é em tudo. Eu acho que a Camille trouxe, assim, de uma forma muito bem colocada, essa questão da confiança e da segurança. E é aí que a pessoa, ela está aqui para trabalhar comigo, não é para me falar. Não. Lógico, a gente estuda, a gente aprimora, a gente está sempre buscando algo e a gente tem que chegar levando algo de diferente. Eu não vou ali... Mas a pessoa perceber que o que ela traz é o que faz com que o nosso trabalho aconteça. Eu sozinha, eu sempre falei isso, eu preciso ouvir vocês, e às vezes o simples fato de você ouvir, a pessoa já se sente parte. Puxa, a consultora vai me ouvir. De você, muitas vezes eu falava, né, me conta a sua história aqui no escritório. E a pessoa vinha, então foi assim e tudo. Eu gostava de saber qual que era a conexão que a pessoa tinha com aquela organização. Qual que era a história dela com a organização? Porque aí você percebe o impacto que tem mexer na rotina daquela pessoa também. Tem pessoas que estão ali a vida inteira.
Eu comecei aqui, secretária, depois estagiária. Quantas vezes, né? Os sócios me incentivaram a estudar, e aí depois eu fui estagiária, e aí agora eu sou advogada. Então, quer dizer, aquilo é muito pessoal, aquela rotina, ela tem um impacto muito pessoal, e a gente precisa entender isso, mas só entendo se eu estou do lado dessa pessoa, se eu estou na frente, ou se eu também não venho preparada, né? Eu não posso também ficar ali atrás, ficar ali só de paisagem. Lógico, tem que ter um preparo, tem que ter uma metodologia e tudo, mas eu acho que a Camille falou tudo em relação de confiança e segurança. Eu acho que é isso, você tem que estar junto, né? E quando a gente fala da profissão de controller, dessa mistura do desenvolvimento humano com o que é ser controller, né? Essa mudança, esse perfil da gente se tornar um profissional da controladoria, é justamente isso. A Ana Flávia, quando trouxe a experiência dela, provavelmente no momento em que ela está dentro do escritório, ou até mesmo da personalidade dela, foi um momento totalmente distinto do meu. Que ela tem mais maturidade, ela teve uma noção de, eu tenho que ouvir a equipe, eu tenho que fazer diferente. Às vezes tem um pouquinho do desenvolvimento mais aguçado da liderança do que eu tinha, né? Porque como a Flávia acabou de falar, quando eu assumi, por exemplo, a controladoria, quando eu tive todo esse impacto do que é controle, do que é ser controller, como assumir uma gestão, como montar uma rotina, um fluxo, eu era muito nova. E eu saí fui bacharel, me tornei advogada, assumi uma coordenação. Então, eu com 24 anos estava coordenando um escritório de um porte médio a grande, com profissionais há mais de 10 anos dentro do escritório, e eu tentando ali naquela, né, a animação, eu vivia, parecia um Red Bull ambulante. Não, vamos fazer. E querendo fazer toda essa mudança, mas assim, obviamente ela não ia funcionar. Porque me faltava toda essa visão do desenvolvimento humano, me faltava esse complemento nessa entrega. E é muito bom ouvir, assim, que alguns já vêm com isso, que nem a Ana Flávia já tem essa visão diferente, né, nessa entrega, porque a grande maioria às vezes acaba ficando muito pautado só a função de controller, o que é ser controller, esquecendo um pouquinho de que mesmo para a gente implantar um procedimento que é interno da controladoria, rotina, fluxograma, a gente precisa do desenvolvimento humano. Eu achei interessante eu ressaltar uma coisa que foi essencial para me tornar o que eu sou hoje. Eu ainda tenho que aprender muito, mas tudo que eu sei, eu te falo com toda certeza que eu aprendi através de uma mentora. Eu não cheguei igual muita gente pensa, né? A Ana Flávia já chegou mais tranquila, já sabendo como é que faziam as coisas. Não, eu tenho ainda a minha coordenadora, que tem mais de 20 anos, né, de experiência do meu lado. Quantas vezes eu marquei uma reunião com ela só para eu chorar as pitangas, falar, o que está acontecendo? Eu não vou dar conta, eu não estou dando conta. E ela sempre ali, com a firmeza dela, um perfil totalmente diferente do meu, o que é muito bom. E às vezes a gente procura para nossa equipe só pessoas do nosso perfil, né? E essa diferença entre nós duas foi muito bom, porque foi ela que me indicava. Olha, Ana, faça curso de liderança, sua liderança está falha, você precisa de mais pulso, você precisa de ser boazinha, você precisa se impor. Então, isso hoje hoje eu me sinto mais segura. Mas por quê? Porque eu tinha alguém ali que me observava, que me apontava os meus defeitos, isso para que eu crescesse, e eu tive, graças a Deus, a maturidade de conseguir ouvir e absorver isso de uma forma interessante. E não pensando que ela estava ali me criticando, não levando as coisas para o lado pessoal. Eu pedia feedback para ela, para eu saber o que estava ruim. Eu falava assim, por favor, eu não estou sentindo que eu estou desenvolvendo, porque nessa vida de controller, tem dia que bate um desespero, porque é muita coisa para fazer, ainda mais quando você não tem uma controladoria. Então, quantas vezes ela falou, Ana, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, estuda isso, estuda aquilo, e até hoje eu vou lá no WhatsApp, eu vou lá na sala dela, quando eu estou precisando, falo, e aí, colega, me ajuda, eu não estou legal, eu acho que eu estou falha nessa questão, que curso que você pode me indicar, você conhece algum curso, você conhece algum livro? Então, isso ajuda muito, não pensar que você, pela posição de controle, um cargo de gestão, você sabe tudo. Sempre tem alguém que sabe mais que você.
E ande com pessoas que saibam mais que você. Você vai ganhar muito com isso. Eu nunca quis saber mais que ninguém. Eu vejo uma certa rixa entre muitos profissionais hoje em dia. E isso que a Camille está fazendo aqui comigo, eu fico muito grata, porque eu não vejo vocês como meu concorrente. Pelo contrário, eu olho o perfil dela, eu anoto as coisas que ela fala, eu aplico as coisas que ela fala, eu pergunto quando eu tenho dúvida, e isso é o essencial. Se você está começando agora, para quem está começando como controller, tem um mentor, tem alguém para te ajudar. Você não vai conseguir sozinho, isso é fato. Não é porque você é incompetente, às vezes é falta de experiência, como a Camila disse, falta de maturidade, de inteligência emocional, e você só vai conseguir isso apanhando um pouquinho, levantando, errando. E eu acho que é muito interessante eu ouvir tudo isso de vocês, é muito bacana, e eu me sinto muito acolhida, porque hoje em dia não é fácil ser líder, né? Não é fácil, influenciar pessoas não é fácil. Eu acho assim, como que se conecta, né? Tudo que a gente está falando, porque uma coisa que você falou também, a gente falou de caminho ao lado, mas liderança não é tapinha nas costas, né? Não é tapinha nas costas. O outro ponto que você trouxe, né? Eu gosto muito do Caio Carneiro, e ele fala que todo mundo sabe de alguma coisa que você não sabe. Então, qualquer pessoa que você encontra, seja o que for, seja a profissão que for, essa pessoa sabe alguma coisa que você não sabe. E todo mundo e a gente também sempre sabe alguma coisa que alguém não sabe. E a gente vem com um propósito, né, Camille? A gente já vem se encontrando há um tempo, e agora a gente está com um propósito muito, muito específico dessas conexões, é interessante, Camille, porque eu tinha um projeto antes eu ir para Portugal, de uns 5 anos atrás, que era um projeto que eu ia chamar na época de conexão de gestão, que era para criar essas conexões. E a gente tem esse aí, eu não vou dar spoiler por aí, porque esse é muito novo mesmo, mas a gente está com um projeto muito legal, que é com esse propósito. Porque, e aí essa questão de que você falou da mentoria, isso é muito legal, isso também gera confiança. As pessoas às vezes acham que tem que fazer cara de que sei tudo. Não, você se conecta com as pessoas quando elas sabem que você está se aperfeiçoando e que você também tem alguém. Eu também tenho mentora. Isso é muito bom, você saber que tem alguém também que está acompanhando a sua jornada, e às vezes eu falo sobre alguma coisa e falo, Flávia, para de validar e faz, já está validado, você já sabe fazer isso. Então a gente tem as nossas inseguranças também, e muitas vezes, e eu acho assim, acho que os escritórios falham muito nisso, acho que os líderes são muito solitários, precisam muito, então muitos líderes que não buscam, e quantas vezes a gente como consultor, a gente se torna esse apoio do líder, então a gente vai muito além, né, do trabalho que a gente tem para fazer ali, você não vai lá e faz uma nova, você dá todo um respaldo, você vira ali, hoje uma cliente falou assim, Flávia, essa cliente que eu queria falar com você, eu só preciso desabafar. Às vezes quando o cliente fala eu preciso desabafar, eu me viro para encaixar, porque muitas vezes o desabafar é muito mais importante do que uma reunião técnica. E então acho que esses pontos aqui é tão gostoso a gente, porque a gente nem se conhece, né, Ana Flávia, pessoalmente. Na verdade, eu e a Camille também não. Também não. Meus contatos, acho que não conheço ninguém pessoalmente. Amigos, né? E que gostoso a gente se conectar. Brincando, acho que um ano já. E a gente se fala sempre assim, parece que nós somos as mais íntimas conhecidas aqui, parece que a gente frequentou uma casa da outra já, mas ainda... E a gente trabalha junto também, né, Camille? A gente trabalha assim, meio que ela faz uma coisa, eu faço outra, sem a gente precisar falar, o que tem que fazer? Quem vai fazer o quê? Como que está sendo orgânico? Na nossa parceria está muito orgânica, né, Camille? Meio que não precisa, olha, isso aqui você sabe, Camille, sei, a hora que eu vejo a Camille já fez, e eu estou numa iniciativa de outra coisa. E que gostoso, sabe, Ana Flávia? Te conhecer e a gente ter essa conversa aqui, a ideia dessas lives mesmo, é que seja uma coisa descontraída, sem roteiro, sem... E aí a gente vai se conectando, né? Você fala uma coisa que fala, puxa, não tem tudo a ver, e a Camille vem com outra coisa. Eu tenho certeza que a Camille ia falar isso também, sobre compartilhar. Vou parar de falar agora para a Camille falar. Não, a gente tem que sempre compartilhar. Faz tempo já que eu ando com essa quebra de preconceitos, né?
E antes mesmo da gente começar aqui, eu estava perguntando uma coisa a respeito das atividades da Ana Flávia. Uma coisa que a gente trata, eu acho que isso daí não existe. Nós somos concorrentes de nós mesmos. Então, se a gente não fizer por nós, não é a Ana Flávia que vai me derrubar. Não é a Flávia que vai me derrubar. Sou eu mesma. Eu que não estou fazendo. E quando eu não estou fazendo, tenho que verificar o que está acontecendo que está me desmotivando e não me deixando fazer aquela entrega, né? O que está acontecendo, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. E eu sempre tive muito à disposição de ajudar as pessoas, porque eu precisei de muita ajuda e não tive pessoas que pudessem realmente me ajudar, né? Quando eu fui para tirar uma dúvida, eu nunca esqueço, é uma experiência que fica na minha memória. Fui tirar uma dúvida, eu não tive o retorno dessa dúvida. Eu tive a entrega de um cartão, como quem diz, me contrate e eu retiro essa dúvida. Eu acho que, assim, óbvio, você pode me contratar depois, caso você goste, sim. Óbvio que a gente também não precisa entregar tudo quando a gente vai sanar uma dúvida. Mas dependendo, porque o que custa você ajudar, né? Eu converso sempre... Era uma dúvida, né? Eu sempre Era uma falo dúvida. Um grande amigo meu, eu digo assim pra ele, cara, não adianta, você pode dar a receita do bolo. Não é isso que vai fazer com que ele enriqueça, com que ele tenha sucesso, com que ele tenha, né, essa projeção grande que você tem hoje. Porque não é a receita que vai fazer a diferença, é quem está fazendo o bolo. Então, a gente tem que quebrar todo esse preconceito, unir cada vez a mão de todo mundo que trabalha nisso, porque a gente sempre está aprendendo. Sempre está aprendendo. Você mesmo falou, aprende comigo, eu aprendo com a Nanda, eu aprendo com você, eu aprendo com todo mundo que a gente está seguindo, que todo dia está falando de controladoria. E se você for notar, cada um vai por uma linha, né? Por exemplo, assim, a Nanda é mais voltada para a questão realmente organizacional. Eu volto mais para a questão de gestão, de produtividade, sempre estou falando ali de tempo e não sei o quê. Então, assim, cada um tem uma linha, para onde que está indo, o que está seguindo. Apesar da controladoria ela ser um contexto todo, ela tem os seus detalhezinhos que cada controller, cada consultor, cada coach tem seu posicionamento alinhado. E eu até lembro de uma situação quando a Camille me convidou para fazer parte de um grupo de estudo de controladoria. Eu fiquei assim, assustada. Eu falei, o que está acontecendo? Não estou acreditando. Será que é sério isso? E assim, eu achei muito interessante. E a gente reúne, algumas vezes, inclusive, tem um tempo que a gente não reúne pela correria, mas quando a gente para conversar, é um grupo de apoio, primeiro, porque as dores de todo mundo ali são expostas. E a gente aprende tanto e acalma o nosso coração, porque às vezes eu penso que a minha controladoria está muito aquém da do colega. Só que quando eu escuto ela falando das dores dela, a Ananda falando das dores da outra, a Evelyn falando das dores da outra, eu penso, gente, eu estou no caminho certo. Não existe uma controladoria perfeita, não existe um escritório perfeito. E se existir, desconfia, porque tem é uma mudança constante. Então, é muito bom isso aqui. Essa live, eu não estou ensinando ninguém, eu estou aprendendo muito mais ouvindo o que vocês duas estão falando. Então, é isso que eu queria deixar aqui, essa mensagem, para que a gente fique sempre mais unida. Aproveitando... Ai, eu tirei a tela de vocês de novo. Ai, meu Deus. Gente, esse botãozinho me mata. Aproveitando, vou falando enquanto eu vou colocando a tela de novo para quem está assistindo, para que volte a transmissão logo. A gente está com quase 5 minutos aí praticamente para encerrar. Deixa eu confirmar aqui o horário. 6 minutos para encerrar, então acho que, como eu disse, né, nas outras, é mais fácil a gente já ir encerrando adequadamente, se despedindo, falando, porque senão fica aquela correria, meu Deus do céu, vai fechar, o Instagram vai derrubar, e a gente não tem tempo nunca de se despedir, agradecer. Se bem que a gente começa sempre a se despedir, agradecer e tal, não sei o que, quando vê já tá falando do assunto novamente, já puxou outro gatilho, e daí tem que relembrar que não, eu preciso finalizar, eu preciso encerrar. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Ana, Flávia, muito obrigada por ter aqui compartilhado toda essa tua experiência com essas rotinas, né? Essa tua visão de liderança. É fantástico ver, assim, como... e algo que me tocou bastante foi principalmente a parte da sua mentora, né? Uma coordenadora ser mentora e trazer esse lado e poder ouvir sem estar te avaliando.
Sem estar usando Ela isso me dá muito contra espaço. você. Sem estar usando isso contra você. Sabendo que nesse momento você não está sob avaliação. Você está ali para crescimento, para troca de experiência e tudo mais. Porque muitas vezes a gente se depara com gestores que estão, teoricamente, nos ouvindo, trabalhando, né, para o nosso crescimento, mas na verdade estão pegando pontos avaliativos para usar isso contra nós. O que, né, ao meu ponto de vista, no meu olhar, não é adequado, não é correto. Mas eu queria agradecer muito por você vir compartilhar todas essas experiências, né, trazer esse teu lado goiano, esse clima quente, apesar de que o Curitiba tá fazendo calor, trazer esse calor pra gente, pra nossa live. É sempre muito bom conversar, é sempre muito bom dividir isso daí e a gente poder mostrar para quem está assistindo a gente agora, né, numa sexta-feira, quase 8 horas da noite, está nos acompanhando para poder enxergar como que o controller ele pode fazer essa entrega e como o desenvolvimento humano é necessário e precisa estar alinhado junto à profissão de controller. E a Flávia, claro, como sempre, trazendo toda essa experiência, a Flávia é um coração enorme, né? Eu digo pra ela é mais mãezona ainda, né? Porque com 4 meninas, se ela não tiver um coração assim enorme, imagine. 4. Olha, que maravilha. Quero ter essa garra, eu ainda quero ter 4, mas não sei se eu vou conseguir. Que maravilha. Mas, né? Agradecer aí por tudo, Flávia. Camila, eu queria falar. Diga. Desculpa, que eu acho que isso que a Ana Flávia trouxe, isso é o que eu chamo de empoderamento. Isso para mim é empoderamento. A gente falar de vida real. Você vê que a gente falou de rotina, mas com uma ênfase, trazendo sim os desafios, trazendo as vulnerabilidades, mas trazendo assim esse apoio, né? Mostrando os caminhos, as opções, compartilhando as suas experiências. Eu acho que isso é de uma generosidade, de uma contribuição, isso agrega valor. Isso é empoderamento para mim. Empoderamento para mim não é chegar uma pessoa, não é essa vida perfeita que as pessoas tentam colocar. Empoderamento é isso. É você compartilhar a vida real e é isso que inspira. E é esse tipo de inspiração que a gente precisa, né? Então, assim, nossa, obrigada, Camille. Camille já parceria eterna. E, nossa, que satisfação ter participado com a Ana Flávia. Muito obrigada, viu, gente? Tô até arrepiada. Sou muito sensível, não reparem. Eu tenho esse meu jeito aí, goiano, como você disse, né, acolhedor. E pode ter certeza que o que eu puder ajudar, eu estou aqui disponível. Não tenho essa coisa de conhecimento tem que ficar guardadinho, não. Acho que quanto mais pessoas souberem, todo mundo ganha com isso. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Gente, eu vou encerrar então. Qualquer dúvida, a gente sempre tá aí. Mandem direct para todo mundo. Segue o perfil da Ana Flávia, da Flávia. Mandem perguntas. E se preparem que segunda-feira a gente tem mais live para vocês. Vamos continuar todo esse percurso aí a partir de segunda-feira. E segunda-feira, dia 26, é a Evelyn, outra goiânia, que vai estar aqui com a gente. Ai, que linda. Mais um pouquinho do calor goianiense. É assim que fala? Não sei se eu estiver errado. Goiano. Estilo goiano, né? Trazendo um pouquinho mais de assuntos que envolvem a controladoria e desenvolvimento humano aí dentro da nossa rotina, dentro do dia a dia da profissão de controller. Então, me despeço de vocês, despeço de todo mundo e uma boa noite, um bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Tchau. Não precisa sair.